Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice, sou engenheira de processos aqui na RZD e eu estou participando de mais um podcast aqui com vocês. E hoje temos de convidada a doutora Elisa. Oi pessoal, bom, como a Alice falou, meu nome é Elisa, eu sou advogada aqui na RZD, trabalho no departamento de formatação de franquias, então sou responsável pelo módulo jurídico na formatação de franquias, elaboração de contrato, COF e outros documentos auxiliares. Hoje nós trouxemos um tema muito importante e bacana para vocês, que a gente percebe que surgem muitas dúvidas entre as franqueadoras, que é como comprovar a transferência de know-how da franqueadora para o franqueado. A Elisa vai trazer alguns tópicos jurídicos sobre isso, eu vou trazer uma abordagem mais de processos para você conhecer bem esse tema. Bom, Elisa, o que você acha sobre isso? Como que começa toda essa comprovação? Bom, quando a gente fala, primeiramente, do contencioso de franquia, a gente tem uma questão, que a maioria dos franqueados, quando eles ingressam na justiça contra a franqueadora, a maior alegação deles é que a franqueadora não deu suporte, que ela não transferiu know-how. Então, o franqueador, ele precisa, desde o momento da venda, começar a se resguardar para um dia, caso esse franqueado ingresse com uma possível ação judicial. Então, ele tem que comprovar a transferência de know-how desde o começo, né? E isso se faz de várias formas. Então, a primeira delas, por exemplo, é quando a gente entrega ali o contrato de franquia, a circular de oferta de franquia, coleta a assinatura desse franqueado e aí ele vai iniciar a capacitação inicial. Nessa capacitação inicial é onde a franqueadora vai transmitir para o franqueado todo aquele know-how que ele comprou com a franquia, né? Porque a compra dessa franquia é a compra de um know-how. Então, através desse treinamento, dessa capacitação inicial, ele vai fazer essa transferência, desde temas simples até temas mais complexos, para que esse franqueado ele esteja apto ali para conseguir dirigir a franquia dele e trazer sucesso e bons resultados. E é importante que tudo isso seja registrado, né? Sim, não basta que você apenas faça o treinamento ali com o franqueado e não registre isso. É preciso que ele assine um termo de participação no treinamento. Quando esse treinamento for realizado online, é necessário que a plataforma tenha ferramentas ali para comprovar que o franqueado assistiu. Porque depois ele pode alegar na justiça que ele não teve treinamento inicial. E como que você comprova isso? Através desse comprovante ou através da plataforma, enfim, tem várias formas aí que isso pode ser comprovado, mas é muito importante que tenha assinatura de algum documento. E hoje as plataformas também, eu vejo que elas trazem até qual que foi o resultado dele, o percurso que ele está percorrendo ali, questão de percentual de aulas assistidas. Então, sempre que ele for atrás em relação a essa capacitação, entram essas comprovações, né? Tanto online quanto de assinaturas. E a franqueadora, ela pode, inclusive, aplicar provas, né? Para comprovar ali que ele absorveu aquele conteúdo. Então, além de passar o conteúdo num treinamento, ela pode aplicar avaliações para que ele comprove, de fato, ali na prática, de que ele absorveu o conteúdo passado. E no caso de reprovações também, é interessante a franqueadora pensar ali em treinamentos de reciclagem, entender o porquê ele não entendeu aquilo. Então, tudo isso aí já junta como uma prova, né, dessa transferência. Outro ponto muito importante que eu acho que eu vou puxar lado, que são os manuais de franquia, que é o que eu trabalho, né, que é o que a minha equipe trabalha. Esses manuais de franquia, eles são uma grande prova de transferência ali, porque dentro deles, principalmente os daqui da RZD, são muito completos. Então, eles abordam desde implantação de franquias, orientações, equipe, publicidade, todas as operações, toda a questão de gestão. Então, além de tudo isso, tá tudo registrado, tá tudo ali no papel. E assim como na capacitação, é necessário assinar um recebimento também desses manuais, né? Hoje, com os manuais, né, que vocês elaboram, você acredita que o franqueado ele tem a capacitação ali através dos manuais para iniciar e finalizar a sua operação? Ele tem. Nos manuais hoje, a gente aborda todo o processo, desde coisas assim que você pensa, eu não preciso falar isso. Precisa, a gente coloca todo o detalhe, todo o passo a passo, tudo do início ao fim do processo, ali tá nesses manuais. Então, assim, só dele receber esse kit de manuais, que são vários, assim, mais de 15 manuais,
eu consigo operar minha franquia, mesmo que eu não receba nenhum treinamento. Sim. E aí é legal documentar a entrega desses manuais. Então, se for entregar ele fisicamente, faz ele assinar um termo, ou então, né, tem franqueadoras aí que já tem uma plataforma da franqueadora, então ele pode baixar os documentos ali, então ter essa comprovação de que ele fez o download dos documentos, né, se você for também enviar por e-mail, né, armazenar esse e-mail, então fazer de tudo para comprovar, né, conseguir comprovar que houve essa transferência de know-how. Sim. Percebam que tudo que a gente fala muito da transferência e da comprovação. Então não basta só transferir. Sim. Eu tenho que ter algo ali que mostre tudo isso para eu ir armazenando. É muito importante que a franqueadora ela seja bem organizada nesse aspecto, né? Porque ela vai ter que coletar tudo isso e armazenar de alguma forma a longo prazo. Fazendo uma analogia com uma relação de trabalho, por exemplo, é claro que não se confunde, né? O franqueado não é um empregado, mas a gente pode fazer uma analogia nesse sentido. Quando o empresário contrata um funcionário, ele tem que fazer o contrato de trabalho, esse funcionário tem que registrar o ponto, né? Então, se tiver advertência, tem que fazer essa advertência ali por escrito, oral, enfim. Então, o empregador, ele já está acostumado com isso, a fazer esse registro ali. Sim. De toda a relação com esse empregado, para quando tiver uma ação trabalhista, ele puder comprovar tudo o que foi, como foi a relação entre eles. Na franqueadora é a mesma coisa, o franqueado ele tem que se resguardar desde o começo. Então, eu sei que, né, o franqueador ali, muitas vezes, até nos primeiros franqueados ali, o franqueado acaba virando um amigo, né, uma pessoa de confiança que está ali à frente da marca dele, né, levando a marca dele para outros lugares, mas a gente não pode esquecer aí o jurídico, a gente tem sempre que pensar no pior cenário, né, que um dia essa relação pode ficar estremecida e que vai ter uma ação judicial. Então a orientação é armazenar tudo. E aí, como a Alice falou da organização, é legal que a franqueadora crie uma forma de organizar tudo isso, então com pastas de cada franqueado, né, contendo tudo, COF, contrato de franquia, todos os documentos assinados, tudo que foi ali conversado com aquele franqueado tem que estar armazenado e de fácil acesso, para quando tiver algum problema não tem que ficar todo mundo ali caçando as comprovações. Você pode ser mais moderno, colocar na nuvem, mas se você ainda é da pessoa do papel, é importante ter toda a pastinha ali, tudo impresso, tudo assinado, para ter tudo resguardado, né? Outro ponto, Elisa, que eu vejo muito importante de transferência é a consultoria de campo, né? Hoje, para quem não sabe, a consultoria de campo, como que funciona? São consultores próprios da unidade ou auditores terceiros contratados. Eles vão até essa unidade franqueada para prestar um suporte presencial ali mesmo. Analisar como as atividades elas estão sendo realizadas, se tem algum procedimento ali que eu posso aprimorar, né? É importante que isso seja feito através de checklists, que a franqueadora planeja tudo isso e também que esse consultor ele resolva alguns problemas ali com a expertise da franqueadora, então trazer planos de ação, tudo isso. Mas também, assim como os outros, tem algumas questões aí que envolvem juridicamente esse armazenamento, né, doutora? A consultoria de campo, ela é mais do que a transferência de know-how, vai ser mesmo um suporte prestado ali pela franqueadora. Então, se ela vai até a unidade e vê que a fachada está despadronizada ou que ele está utilizando ali algum insumo, produto que não é o homologado, tudo isso faz parte, né, do papel da franqueadora de fiscalizar e de corrigir, né, até para que o franqueado tenha sucesso. Então, o sucesso do franchising diz respeito muito à padronização. Então, a franqueadora tem que garantir que essa padronização esteja sendo seguida. E quando a franqueadora vai até a unidade, né, numa consultoria de campo, e percebe que tem algo fora do lugar, que ele está utilizando ali alguma coisa que foge do padrão, é necessário que ela notifique esse franqueado. Né? Então, além dela fazer esses checklists, e aí é importante até no checklist, por exemplo, ela documentar tudo que foi encontrado ali naquela unidade, pedir para o franqueado assinar, né, o checklist. Além disso, ela pode fazer ainda uma notificação, ela deve fazer uma notificação. Porque depois, se esse franqueado entra na justiça também, a franqueadora tem armas ali para dizer, ó, você não estava seguindo os padrões da rede, né? A gente tem aqui uma notificação judicial
uma notificação extrajudicial, né, dando um prazo para que você corrigisse essas infrações e aí você não corrigiu ou você corrigiu. Enfim, então é necessário que a franqueadora tenha esse trabalho, né, essa equipe jurídica para ficar à frente dessas notificações e desses outros documentos aí importantes para comprovar tanto o know-how quanto o suporte. E até porque existe muito a possibilidade desse franqueado entrar com processo alegando que a franquia dele não teve sucesso, não obteve bons resultados porque ele não teve suporte. Então o consultor foi lá, aplicou um plano de ação, falou que estava certo, falou que estava errado, reforçou alguns pontos e ainda assim pode acontecer. Então estar resguardado é fundamental, né? Outro ponto, Elisa, que eu acho interessante a gente falar é sobre a CAF, né? A Central de Atendimento ao Franqueado, que também é um suporte o mais comum que atende aí do dia a dia. O que você acredita que seja importante ter de registro, por exemplo? Quando a gente fala de Central de Atendimento ao Franqueado, é complicado, porque no início, quando a franqueadora está com poucas operações ainda, é comum o franqueador conversar com o franqueado pelo WhatsApp. Né? Então, o franqueado está com problema, ele liga, ele manda uma mensagem e hoje é muito complicado a gente comprovar a veracidade de uma mensagem no WhatsApp. Além disso, com a demanda de mensagens, isso acaba se perdendo. Então, você pode perder o celular, você pode perder o backup e aí você não conseguir comprovar depois que teve essa conversa. Uma ligação, por exemplo, como que você comprova que você conversou aquilo com o franqueado, se você não fizer um registro disso? Então, é importante que o franqueador ele adote ferramentas. Hoje a gente já tem vários softwares aí no mercado que conseguem deixar tudo registrado, todas as tratativas. Mas se for uma franqueadora que está iniciando, ainda não tem condições de implantar, né, um software, ela pode fazer esse atendimento por ligação, desde que ela registre isso. Então, ou ela grava a ligação, ou depois dessa ligação ela mande um e-mail, né, formalizando que em determinada data, determinado horário, ela entrou em contato com o franqueado para dar determinadas orientações, que o franqueado precisava de suporte, enfim. Então, ela tem que documentar isso de alguma forma. O e-mail é uma boa forma de documentar, então sempre enviar por e-mail ali para o franqueado, pedir que ele deu ali um retorno, um ok, confirme o recebimento dessa mensagem. E eu vejo que é dessa forma a forma mais segura, né? Porque depois, né, é muito complicado para a equipe jurídica depois ali, quando vai fazer a defesa de uma franqueadora, não ter ferramenta nenhuma. Né, fica muito prejudicada a defesa da franqueadora. E eu vejo que hoje, né, falando por mim, acho que por todos, a gente sempre pensa em WhatsApp primeiro, vou pedir ajuda, é o WhatsApp. No começo, que você tem, como a Elisa falou, uma relação ali com seus primeiros franqueados, é uma coisa. Mas ainda assim, com esses franqueados amigos, é importante ter esse registro no e-mail. A gente às vezes acaba esquecendo dele, mas ele continua ali para resguardar tudo isso. E como a Elisa falou, hoje existem muitas plataformas, né? As plataformas, como que elas funcionam? Através de abertura de ticket. Então, eu vou lá, abro um ticket, dúvida tal, aí o atendente ele tem um tempo de resposta e tudo isso fica registrado, até o tempo de resposta. Então, assim, a pessoa não recebeu suporte, mas não faz nem 10 minutos que ela mandou aquela dúvida. Então, tudo isso tá ali bem registrado, né? Isso. E o WhatsApp, como a Alice falou, é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o franqueado mandou um WhatsApp, pede para ele, manda um e-mail, vamos tratar esse assunto no e-mail. Se você não tem essa plataforma, acredito que tem umas hoje que até o contato se inicia no WhatsApp. Sim. E aí depois ele vai para a plataforma. Então, é muito importante que isso seja feito desde a primeira unidade. Né? Muitos franqueadores pecam nisso, deixa para tomar essas providências depois que já tem muito franqueado e começou a dar problema. E depois que já deu problema, né? Esperar dar problema. Isso. O jurídico, ele é preventivo também, então a gente não atua só depois que já deu problema. Né? A gente consegue evitar demandas judiciais e sai muito mais barato, né? Menos dor de cabeça, Sim. Enfim, então... E como a Elisa disse, hoje existem muitas automações no mercado. Então, mesmo que esse franqueado ele esteja falando com você no WhatsApp, aparece lá, opção 1 para dúvida sobre isso, opção 2. E tudo isso, a pessoa não está respondendo por um WhatsApp muitas vezes. Está caindo ali num sistema de ticket, onde ali está tudo registrado e a pessoa está recebendo essa ajuda pelo WhatsApp. Aí sim é interessante usar o WhatsApp, mas essa automação ela não é barata.
Então, no começo aí, acredito que sejam dessas formas alternativas, mas depois é importante pensar nisso. Exato. Até reuniões de vídeo, né, videochamada, Sim. depois da pandemia principalmente popularizou aí a videochamada. Então, nas ferramentas de videochamada hoje tem a opção de gravar. Então, você pode avisar o franqueado que aquela reunião está sendo gravada para que você armazene tudo isso. O importante é sempre armazenar. E ter atenção, gente, que essas gravações, elas expiram. Então, é interessante ter um pacote ali premium para você não perder essa gravação, que aí você, às vezes, não se atenta a isso, aí 15 dias depois a gravação some e não deu certo. E eu acho que a palavra-chave aí é organização, como a Alice falou. Porque a gente pensa, né, em armazenar documento falando de um franqueado. Imagina armazenar documentação de 30, 50, 100 franqueados, é muita coisa. Então, é bom otimizar, até com a ajuda de uma engenheira de processos. Ter tudo definidinho ali, o fluxo de tudo muito organizado. Então, acredito que seja, assim, uma palavra-chave. Sim. Bom, Elisa, eu acho que o pessoal entendeu a importância de registrar tudo isso, de ser mais preventivo do que agir ali quando der problema. Ajudem os seus advogados. Por favor, ajudem os seus advogados. Sim, porque é muito difícil pra gente depois, quando vai defender a franqueadora ali numa ação judicial e você tem tal documentação? Não tem. Você tem tal documentação? Não tem. A gente fica de mãos atadas, né? Então é fundamental. Bom, pessoal, foi um prazer falar com vocês hoje. Espero que eu seja convidada novamente. Foi muito legal falar sobre isso. Acho que tem muita coisa aí que a gente pode agregar. Um prazer ter você aqui, falar com você, minha querida amiga também e colega aqui de trabalho. Eu que agradeço aí o convite para falar um pouquinho. E se vocês tiverem mais dúvidas, estamos à disposição sempre. Sempre disponíveis. Obrigada, tchau, pessoal. tchau. Não esquece, gente. A RZD está com você.